Olá! Hoje nós vamos falar de um tema que é muito bonito. E é muito bonito exatamente porque nós vamos falar de feminino. E eu não sei se você sabe, não sei se as crenças limitantes te pegaram por aí, mas a essência do feminino é a beleza. É por isso que toda a sociedade se encanta quando vê uma mulher bonita, uma mulher elegante. E eu tenho certeza que você, assim como eu, gosta de ver uma mulher bonita, elegante, que mantém a sua essência e que sabe se comportar lindamente dentro dos ambientes. Só que se você prestou muita atenção no conteúdo que eu já te entreguei até aqui, você percebeu que por causa de feridas e de crenças limitantes, nós nos afastamos da nossa essência e da nossa identidade. E qual que é a consequência disso? Você se tornou uma mulher altamente masculina, aquela que faz tudo, dá conta de tudo. Muitas vezes você é a provedora da sua casa, ou seja, quem coloca dinheiro dentro de casa e paga as contas é você. Quando tem um problema, você é a primeira que vai lá para poder resolver. E quando falta tempo, você é a primeira que deixa de fazer as suas coisas para fazer aquilo que é da família, que é dos filhos, que é do trabalho e anda por aí, toda desarrumada, toda despenteada, mesmo admirando muito as mulheres que são bonitas, que têm autocuidado, que se arrumam e que andam elegantemente por aí. Por que aconteceu isso com a gente? Bom, a gente vem de um pós-revolução industrial e eu não sei se você sabe, mas a revolução industrial mudou muitos hábitos na nossa vida, inclusive a nossa forma de dormir, a jornada de 8 horas de trabalho, as filas nas escolas. E até mesmo aquele banheiro que não tem aquela parte de baixo, quando a gente vai num restaurante, numa rodoviária, num aeroporto, falta aquela parte de baixo por causa de questões da Revolução Industrial. E no pós-Revolução Industrial, a gente também tinha um machismo muito enraizado na sociedade. As mulheres não podiam votar, elas não tinham vez, elas não podiam seguir a profissão que elas queriam. E como que as mulheres que vieram antes de nós enfrentaram tudo isso? Elas entenderam que precisavam se tornar parecidas ou até mesmo iguais aos homens para poder se colocar no mercado de trabalho, para poder votar, para poder se posicionar, para poder escolher com quem iriam se casar, para poder literalmente poderem escolher e fazer da vida delas o que elas quisessem. E esse movimento é o que nos trouxe até aqui. Nós precisamos valorizar essas mulheres que vieram antes de nós, lembrando que são as nossas tataravós, as nossas avós, as nossas mães, que fizeram com que a gente pudesse chegar até aqui hoje e pudéssemos parar para refletir. Será que para ocupar o nosso lugar no empreendedorismo, no mercado de trabalho, no mercado geral, nós precisamos continuar com essa saga de nos tornarmos cada vez mais masculinas? O que eu sinto te informar é que a gente fica predominantemente ao longo do dia na energia masculina como uma forma de nos protegermos. As mulheres, elas são movidas à segurança. E quando a gente percebe no ambiente insegurança, qual que é o nosso instinto? É o de ir lá e fazer para trazer a segurança de volta. Imagina só uma leoa. Ela tá lá brincando com o seu filhote e ela percebe que tem um predador por perto. Ela parte pro ataque porque ela precisa proteger a cria, ela precisa proteger o filhote. Só que nós, ao invés de segmentarmos e partirmos para o ataque apenas no momento de proteger o filhote, nós ficamos o tempo inteiro sendo masculinas, sendo rígidas, sendo autocríticas, sendo autoexigentes, nunca conseguindo acessar o nosso merecimento. A gente não faz as coisas pra gente e a gente se desconecta de algo que é essencial se você quer ter uma vida boa, próspera e abundante, que é a nossa criatividade. Eu não comecei esse vídeo te contando sobre os bebês à toa. É para te mostrar que nós temos o dom da criatividade e grandes ideias, vidas fantásticas, mulheres extraordinárias, elas nascem da criatividade. Quando a gente vai olhar para a mulher de Provérbios 31, quando você lê o texto, você tem a sensação que é praticamente impossível fazer tudo aquilo que ela faz e fazer com a maestria que ela faz. Porque o texto fala sobre família, fala sobre empregados, fala sobre examinar terrenos, fala sobre como ela se veste, fala sobre como a casa dela toda se veste. E quando a gente olha para aquilo ali, a gente pensa assim, meu Deus, essa mulher ela vive estressada e vive sobrecarregada. Só que é exatamente a criatividade,
a nossa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que faz com que aquela mulher se conduza para um lugar de excelente gestora, de excelente administradora. E é por isso que um bebê na barriga se chama gestação. É exatamente isso que você acabou de entender. Nós gestamos. Por essência, nós somos gestoras. Mas você se afastou disso porque você acreditou numa mentira que para ser bem-sucedida você precisava ser como os homens. E calma que eu também já acreditei nessa mentira. Eu também já fui muito masculina. Eu tenho fama de ser mandona, para vocês terem uma noção. Por quê? Porque eu achava que para prosperar, que para conquistar a minha liberdade financeira e para ser respeitada, eu precisava ser como os homens. Pasme, mas há muito pouco tempo eu descobri que quanto mais feminina eu sou, mais eu atraio, mais eu magnetizo, porque eu gesto. Eu planto pequenas sementes, assim como um óvulo e um espermatozoide quando viram ali um embrião, e essas sementes, elas prosperam, elas multiplicam e se tornam grandes coisas, como por exemplo um bebê. Então hoje, nesse vídeo, eu quero trazer para você uma consciência de que é muito importante você retomar o seu feminino. E quero te dar um alerta. Retomar o feminino não é ser uma mulher padronizada como a gente vê por aí. Aquele preenchimento, aquela boca que a pessoa conversa assim. Não. É sobre quem você é. Cada mulher tem o seu jeito. Umas gostam mais de cuidar do cabelo, outras gostam mais de vestido, outras gostam de joias, outras gostam de ir no salão, outras gostam de fazer a unha. Cada uma de nós tem o seu conjunto harmônico e perfeito de características femininas. O que eu quero que você entenda nesse vídeo hoje é que a partir do momento que você começa a praticar essas pequenas ações, coloca o seu autocuidado em primeiro lugar, você vai acessar algo que é inexplicável, que é a criatividade. E a criatividade, junto com um bom planejamento, vai te levar aonde você quiser. Por quê? Porque eu não tô aí para ver a sua vida. Eu não tô aí para viver a sua vida. Só você sabe das peculiaridades, das particularidades que tem na sua casa, no seu negócio, na onde você trabalha, com seu marido e com seus filhos. Então você precisa ser criativa para poder conseguir encaixar, harmonizar tudo isso como a mulher de Provérbios fez e se tornar uma mulher extremamente realizada. E agora nós vamos partir para o como. A partir desse vídeo, eu quero que você pegue o seu caderno e escreva o que você se compromete a partir de hoje a fazer para ser uma mulher mais feminina. E o feminino, ele é algo que ele vai vindo com o tempo, porque ele faz parte da nossa essência. Então, não pense em fazer nada grande agora. Pense em pequenas ações que você consegue sustentar ao longo do tempo. Como, por exemplo, fazer uma atividade física, ir ao salão uma vez por semana ou a cada 15 dias, fazer uma hidratação no cabelo em casa, você mesma fazer sua unha, ou pelo menos lixar a unha, passar uma base ou um esmalte. De acordo com a sua possibilidade financeira e com a sua disponibilidade de tempo, você vai escolher ações que você vai tomar a partir de hoje para resgatar o seu feminino. E uma outra coisa que eu quero que você faça: pare de seguir influências tóxicas no Instagram. Tem muita pessoa que vende vida fake news no Instagram. E isso gera em você uma sensação de que você nunca vai alcançar aquele patamar daquela pessoa. Tem gente que vai para os stories só para poder te mostrar um padrão de vida perfeita, para te vender um produto, para que você pense que se você comprar aquele produto você vai ser como ela. Só que não é para você ser como ela, é para você ser como você é. Na sua vida, no seu contexto, na sua casa e com a sua família. Então você tem duas atividades para fazer hoje. Definir o que você vai fazer para poder acessar esse feminino, essa criatividade e trazer de volta o dom da gestão e da gestação para você, e também deixar de seguir, deixar de ficar olhando outras mulheres que criam fantasias, ilusões na sua cabeça e que no fundo te alimentam com um sentimento de frustração diária porque você